Já não tava gravando? Não, eu tinha parado. Ah, Beleza, então, pessoal, vamos resolver o, o pedido do exercício, né? A gente está aí várias aulas entendendo, faz parte do processo do aprendizado, é um exercício grande, né? E ele pede algumas coisas a mais, e eu acho que essas coisas a mais que a gente está vendo, fazendo, vão culminar num exercício prático, né? A gente vai ter um menu que vai fazer tudo que a gente precisa fazer, né? Então a gente precisa ter aqui em mente algumas coisas que serão necessárias, né? A gente precisa montar um menu para cadastrar veículos do tipo passeio, veículos do tipo carga, só que a gente tem limite, né? A gente tem quantidade. Então, essa quantidade deve ser respeitada. Então, a gente precisa criar alguma forma de segurar, limitar essa quantidade para que não estoure. Então, alguma coisa que a gente vai ter que fazer aí mais para frente. A gente vai ter que ler variáveis, né, para verificar a opção, então precisa criar, e é isso daí que a gente vai começar a fazer agora. Então, nosso menu seria alguma coisa mais ou menos assim, né? A gente vai fazer um laço. Eu gosto sempre de optar pelo do while porque ele tem uma primeira execução, né? Então, mesmo que o cara clique em sair, eu não preciso verificar qual que é a opção agora, só depois que ele digitar lá o que ele quiser. Então, para tanto, vou começar aqui a criação das variáveis, né? Int opção. A gente vai começar aqui com a nossa variável opção. A variável opção vai ser a responsável por ler qual opção que o usuário vai querer fazer dentro do sistema. Opa. E aí a gente vai colocar as opções. Vou começar a escrever aqui as opções, aí depois a gente vai aumentando e vai mudando algumas coisas. A primeira opção, então opção 1, cadastrar veículo passeio. Vou colocar passeio direto. O segundo vai ser o cadastrar veículo do tipo carga. Beleza. E aí eu vou finalizar esse cara daqui com um sair. Depois a gente pensa nas outras opções. Só para a gente já ter aqui a possibilidade de sair do menu. Então, opção de sair. E aí eu vou perguntar para o usuário qual que é a opção, né? Então eu quero saber aqui qual que é a opção dele. E aí ele vai digitar a opção dele e a gente vai ler na variável opção. Opção recebe leia igual, opa, leia igual, leia ponto, next int. Beleza? A gente já vai ter aqui um esquema para poder ler a opção. Obviamente, eu não tenho meu scanner, vou ter que criar o meu scanner de leitura. Então, vamos criar o nosso scanner. Scanner, leia, igual, anil, scanner, e ele vai escanear a entrada do sistema, system.in. Acredito eu que a gente vai ler informações do tipo string, do tipo número junto, né? Então já vou criar um segundo scanner, justamente para separar isso daí, para não termos problema. Só que para fazer isso, a gente vai ter que importar a classe scanner. Import java.util.scanner. Importada, a gente já não vai ter mais dor de cabeça. Legal. Agora a gente leu isso daqui, e se for opção 3, né? Então, se isso daqui for igual a opção 3, então, se a opção for igual a 3, ele tem que sair. Então, se não for igual a 3, ele vai repetir isso daqui de alguma forma. Ele vai ficar no laço e aí a gente vai fazer esse controle. Beleza, agora eu vou utilizar aqui dentro ainda do laço, vou utilizar um switch para poder testar o que eu quero. Switch, opção. E aí vamos trabalhar em cima dos casos que a gente tem.
Tá aí, a gente tem 3 casos, mas se não for. Essa brincadeira aqui vai ficar bem interessante, porque a gente vai começar a fazer o seguinte. Agora, se for, eu vou fazer o cadastro do veículo do tipo passeio. O que que um veículo do tipo passeio tem de informação, né? Vamos dar uma olhada lá. Passeio. Passeio tem 2 informações: ar-condicionado e a quantidade de portas. Mas é somente isso? Não, não é somente isso, porque ele estende de veículo. Então, eu tenho que adicionar também as características do veículo. Lá no veículo, a gente vai ter, então, placa, marca, modelo, ano, KM inicial, KM final e o valor do KM. Então, são essas as informações que eu preciso. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 informações que eu vou ter ali de que fazer a leitura. Isso que a gente estava conversando aí antes do início da aula, que vai dar trampo e fica grande fazer os testes por conta de ter muito campo, né? Mas vamos lá, vamos fazer esse cara aqui. Então, vou fazer aqui uma impressão, só para ficar um pouco mais simples de entender e ver no que é, né? Opa. Agora a gente vai pedir para ele entrar com as informações e a gente vai lendo essas informações depois. Primeiro, eu vou pegar aqui as informações de veículo, placa e marca. Eles são do tipo string, então eu vou utilizar um outro scanner aqui só para não ter problema. Então tem que lembrar que esses caras aqui tem que ser utilizado um outro scanner. Eu vou colocar bem resumido aqui, só para a gente poder fazer a entrada dos dados numa boa. Placa, marca, modelo, ano de fabricação, e o que mais? Placa, marca, modelo, ano. Aí vem as quilometragens, né? Então a gente quer saber KM inicial, KM final e o valor do KM. E a gente tem 7 informações de veículo e mais as 2 de passeio, né? A gente vai perguntar se tem ar-condicionado. Opa. E aí eu quero uma resposta do tipo sim ou não. É isso que eu vou desejar aqui. E eu quero agora a quantidade de portas, né? Beleza. Aí a gente vai começar a conversar um pouco, né? Existem várias formas da gente fazer esse cadastro. Você vê aqui que tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é você criar um objeto do tipo veículo do tipo passeio, né? Para que você possa ler isso daqui e depois você pegar esse cara e jogar no array. Eu vou fazer da seguinte forma: para ficar um pouco mais direto, eu já vou pegar e adicionar isso aqui tudo no array. Então, eu quero criar no array isso daqui. Como que a gente vai fazer para criar no array? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos lembrar o nome do nosso array, né? Só para vocês verem aqui. A gente tem um array chamado passeios e cargas. São veículos passeio e veículos carga, né? Então, primeiro cadastro é esse cara aqui, passeios. Então, vamos pegar esse cara daqui. Ele, por si só, tem declarado que ele tem aqui 10 posições, que em cada uma dessas posições pode ter um objeto do tipo passeio. Mas os objetos ainda não foram instanciados. Já que os objetos não foram instanciados, a gente precisa instanciar um objeto novo aqui.
Então, eu vou fazer aqui passeios. Isso aqui é um array. Então, eu preciso aqui ter alguma posição, que a gente vai ver já já, e eu preciso instanciar. Como que eu instancio? New, passeio, e eu chamo o construtor de passeio. Beleza? Vamos dar uma olhadinha lá como que é o construtor de passeio. É um construtor abre e fecha, não tem nada, e a gente vai ter que pegar e inserir cada informação na mão. Exatamente assim. Então a gente construiu. Eu só preciso dizer aonde. Esse aonde vai ser a nossa variável que vai controlar a quantidade de itens nesse array. Então, a gente precisa ter uma variável que controle a quantidade de itens que eu tenho dentro do array de passeios. Então, vamos colocar lá um quantidade passeio. Declarar aqui int quantidade passeio. Começando em 0, a gente vai ter uma outra também, que vai ser quantidade de veículos do tipo carga. Tá aí bonitinho as duas. Começamos a nossa brincadeira, então, quantidade veículos passeio é o meu índice, né? O meu controlador de posição do array de passeios. Tá aqui, quantidade de passeios. Vou colocar aqui um pouquinho espaçado só para você ver que tá aqui, né? Separado para ver que tem a chave, tudo bonitinho. Beleza, agora a gente consegue, então, fazer a utilização desse cara daqui. Então, eu vou utilizar esse cara, a gente vai usar muitas e muitas e muitas vezes, então, eu vou pegar isso daqui como referência, né? E a gente vai fazer lá. Quando eu leio a placa é lida através de um método que é do scanner, né? Que é o next line, porque a placa é string. Só que isso daí tem que ser inserido dentro do objeto. Para inserir dentro do objeto, a gente tem um método dentro do objeto do tipo passeio, que é o set placa. Então eu tenho aqui um ponto set placa. E aí, entre os parênteses, eu vou passar aqui o que eu queria, que é o meu scanner de leitura para string, leia str.nextLine. E aí, esse cara daqui fará a leitura da string, ele fará a leitura da string, e a gente passa isso pelo método setPlaca para dentro desse objeto que a gente instanciou aqui na linha de cima. Então, a gente ainda está apontando na mesma posição porque a variável não trocou de valor, né? Então, aquele objeto que acabou de ser instanciado, a gente está colocando uma placa lá para ele. Está aqui o processo. E a gente vai repetir esse processo para os demais, né? Então, isso daqui que a gente fez vai ser repetido também para a marca. Então, agora, set marca, e aí a gente vai fazer a leitura. O modelo, a gente vai fazer a leitura também, modelo, porém a gente não usa o str. O modelo nosso é 1.0, 1.5, 2.0, então ele vai ser com next double. E é isso mesmo, né? Só para confirmar aqui, modelo é double, exatamente que nem eu tinha pensado aqui. Agora a gente vai fazer o mesmo processo e aí a gente vai repetir. A gente vai fazer agora para o ano, a gente vai utilizar um next int. E aí a gente vai fazer a leitura Professor, agora do ano. Eu, teria como o senhor abrir o construtor do passeio só para me tirar uma dúvida? claro. Do passeio. Ah, do passeio, perdão. Tá, só para. Fiquei na dúvida de uma Joia? coisa. Tá certo, tá joia. Valeu. Imagina. Agora esse cara daqui está no jeitinho, a gente só precisa trocar o nome dos métodos, né? Então aqui o KM inicial, a gente vai trocar aqui 7KM inicial. A gente vai fazer a mesma coisa para o final, 7KM final. Agora, o valor do KM rodado, né? Então, a gente tem aqui valor do KM rodado. Esse cara aqui é double, né? Então, a gente tem que trocar lá o double. Aí, a gente tem aqui, tem ar-condicionado? Então, a gente tem aqui 7 ar-condicionado. Só que esse 7 ar-condicionado, olha só o problema que vai nos dar aqui.
eu posso ter uma leitura de Boolean. Então, eu tenho, sim, esse next Boolean. Mas eu vou pedir para o cara digitar true ou false. Pô, chato, né? Vou pedir para ele digitar, então, uma string. Então, eu vou pedir aqui para ele entrar com uma string. Então, eu mudei aqui o meu scanner para o scanner str. E ele vai ler esse cara aqui, né? Um next line. E aí eu vou fazer uma comparação, né? Então, eu quero verificar se esse cara é equals, ignore, case, AS. Se esse cara for igual a S, vai passar true, senão vai passar falso. Então, já estou fazendo aqui a leitura, né? Ele vai digitar alguma coisa em formato string, vou comparar para ver se é igual a S. Se for igual a S, ele vai atribuir true, quer dizer que tem ar-condicionado. Se não for igual a S, ele vai atribuir false. Então, beleza. A gente tem agora os 7 quantidade de portas. Então, 7 portas. E aí a gente vai fazer a leitura inteiro também. Beleza, a gente acabou de fazer aqui a leitura. Se você quiser fazer isso daqui sem ter confirmação, sem ter nada, né, eu vou falar aqui o que você precisa fazer. Você precisa incrementar essa variável. Incremento essa variável, acabou. Ele acabou de sair do ponto que estava, ele estava com 0, ele foi para 1, ele deu uma deslocada, ele foi para o próximo item do array. Maravilha, a gente conseguiu fazer esse cadastro funcionar. Não perguntei, estou deixando claro, poderia fazer uma pergunta, confirma? Se o cara fala que confirma, eu simplesmente faço variável mais mais. Se o cara dá não, eu não incremento a variável. Se eu não incrementar a variável, quer dizer então que eu não vou, né? Eu vou reescrever da próxima vez que eu fizer alguma coisa nesse mesmo cara daqui, porque aí ele vai rodar e vai fazer uma nova instância do mesmo objeto, né? E aí, quando ele faz uma nova instância do mesmo objeto, ele vai ter referências novas, zeradinhas, e o objeto vai vir como se tivesse acabado de ser construído, que é o que realmente aconteceu. É grande, como a gente tinha comentado, né? Porque são vários campos, mas esse cara daqui funciona. Vamos ver aqui se compilando isso aqui temos algum erro. Beleza, compilou, executando, só para ver, né? Qual a opção? A gente tem a opção 1, cadastrar. Aí ele começa lá, digite a placa. Então, coloquei aqui uma placa qualquer, a marca Volkswagen, o modelo é 1.5, o ano 2000, o KM inicial 1000, KM final, sei lá, 1100, o valor do KM 1, para dar 100, né? Tem ar-condicionado? Não. Vou falar que não, por padrão não quero ar-condicionado nesse carro. Esse aqui é um carro de 2 portas. Beleza, a gente acabou de cadastrar e funcionou bonitinho. Aí ele volta para o menu, olha lá, o menuzinho voltou, e ele está pedindo para ver o que eu quero fazer. Já está funcionando. Você pode estar falando assim, nossa, mas eu não vi, né? Realmente, a gente não viu. Mas a gente pode mostrar só para ver como é que está esse cara daqui, né? 3 está saindo. Só para a gente ver antes de incrementar, né? Vou fazer aqui um system out. Println e vou mandar aqui a impressão do objeto passeio nessa posição, né? Então aqui a gente vai fazer aqui a impressão do passeio nessa posição. Esse cara, deixa eu ver aqui, ele tem um toString, né? Que a gente colocou, ele tem um toString, então ele já vai funcionar. Só para a gente ver aparecendo, né? Compilou, rodou, vamos lá, opção 1, uma placa aí, marca Volkswagen, modelo 1, ano 2000, KM inicial 1000, final 1100, valor R$ 1, tem ar-condicionado? Não, quantidade de portas 2. E olha lá que legal, ele imprimiu para a gente aqui as características, né? Tem a placa, o valor de locação, quanto que já ficou, e lá não tem ar-condicionado. Então fica aí a demonstração que a gente fez está certo, né? Bem bacana o resultado.
3 para sair, fechou, legal. Só vou colocar aqui para que vocês ainda consigam visualizar, né? Só para ficar aqui algo para sair, né? Então fica aqui a possibilidade, né? A gente consegue fazer o cadastro desse objeto e ele ficou ali bonitinho cadastrado. A gente mandou imprimir só ele, a gente não mandou imprimir o array, mas está valendo, tá tudo tranquilo por enquanto. A gente vai fazer o cadastro, né? A gente, obviamente, estou deixando claro, a gente está fazendo por partes, eu estou cadastrando. Não quer dizer ainda que esteja funcionando, né? E aí vem a pergunta, antes da gente fazer mais alguma coisa, eu posso cadastrar outro? Posso, não tem problema nenhum. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, ou uma chave, sei lá, vou fazer alguma coisa assim, tipo isso daqui. E aí eu quero imprimir aqui a minha quantidade, só para a gente saber quantos que tem aqui. Então eu tenho aqui quantidade, passeio, eu quero imprimir essa informação aqui. Só que eu tenho que colocar um mais um, né? Porque a gente começa em 0 para poder fazer lá exatamente, né? Não, tá certo, 0 é 0. Então não tem mais um, porcaria nenhuma, Cristóvão. Larga a mão de ser lerdo. Tá aí, ó. Só para a gente ver a diferença que vai ficar agora, para a gente poder ver que está cadastrando, né? Tá lá, a gente tem 0 cadastrado até agora. Vamos cadastrar um veículo do tipo passeio. Vamos lá, marca Volkswagen, modelo 1.0, ano 2000, KM inicial 1000, KM final 1111, valor do KM 1, ar-condicionado não, quantidade de portas duas, está cadastrado esse cara, e a partir desse momento a gente tem um cadastrado. Se eu cadastrar mais um, então eu vou fazer novamente o cadastro. Agora a gente vai pegar aqui uma outra placa, também é um Volkswagen, modelo 1.5, ano 2020, KM inicial 100, KM final 110, valor do KM, continuar colocando 1. Esse tem ar-condicionado e esse daqui é 4 portas. Beleza, ele mostra esse último cadastrado, porém, eu tenho certeza que eu tenho 2 objetos cadastrados dentro do meu array num limite de 10, né? Então, tá aí o esqueminha, né? A gente consegue Professor, fazer isso daí. a quantidade de passeio seria o que na classe passeio? Na classe passeio não seria nada. Não é na classe passeio que isso tá, né? É no Esse cara veículo? não é no main, na locadora, né? É que Ah, controla a quantidade. É a flag, né, que tá apontando. tá, entendi. É o cara que está navegando entre as posições que a gente está fazendo aqui. Quantidade de passeio serve Eu para me perdi fazer por um esse instante. controle. É isso daí. Ele não vem da classe, não. Ele está aqui no método principal que a gente está desenvolvendo. Aí, pelo menos, a gente consegue fazer esse controle. E nesse momento, a gente viu, realmente cadastrou, né? A gente fez essa impressão daí acontecer, tá saindo, beleza, o cadastro está funcional. E o legal é que você pode perceber o seguinte: a gente está cadastrando e passeio, ele pega todas as características de veículo, né? Então, eu estou mexendo com um objeto do tipo passeio, tá aqui, ó, uma instância de passeio, new passeio. E aí, por conta disso daqui, eu já consigo pegar todas as características de veículo e eu vou lá e o cadastro está tudo certo. Ele se acha dentro desse universo estranho, né? Se você for olhar só passeio, só tem duas. Cadê aqui? Passeio só tem duas características, né? Só tem 2 atributos. E, pô, eu tô cadastrando 9. E aonde estão os outros 7, né? Fica lá dentro do veículo. Então você vê que dentro do veículo tem todas essas outras informações que a gente está cadastrando ali, né? Então fica legal saber dessa característica que é a herança atuando aqui, funcionando de verdade, né? Aqui tem alguns detalhes, né? Não foi testado, por exemplo, se a gente tem slots no nosso array vazio. Então, aqui, né, vou deixar um comentário. Tem que testar o limite do array.
Então, tem que testar o limite do array. Não foi testado. É isso daqui que eu estou informando, né? Quantidade de passeio, então, não está sendo testada. Estou pulando, né? Vou colocar aqui a informação também. Seria legal, não quer dizer que é obrigatório, seria legal perguntar se está tudo certo no cadastro. Né? Antes de salvar. Fica aí a dica, né? Seria legal. Seria de muito bom tom fazer isso, né? Verificar dessa forma. Então, só alguns detalhezinhos pequenos, mas detalhes importantes. E aí você olha assim, que legal, aqui tá funcionando, né? Tá tudo bonito. Tá. Mas a gente precisa ainda fazer mais algumas coisas. Vamos cadastrar um veículo do tipo carga, né? O veículo do tipo carga, a gente vai cadastrá-lo aqui. Break já para parar, né? E aí o que a gente tem num veículo do tipo carga? A gente vai seguir a mesma estrutura. A gente então precisa instanciar. A gente instanciou para o passeio lá, né, uma posição. O nosso, no caso, cargas, né? Nosso array de carga fica chamado cargas, no plural. E eu vou fazer isso daqui, né? Então, cargas numa determinada posição, que é quantidade de carga, é igual a new carga. E aí aqui chamamos o construtor da classe carga. E aí a gente vai fazer todo o processo que a gente tinha feito no outro. Só que eu sou bem sem vergonha. Eu sei que a gente tem algumas coisas que são exatamente iguais. Então, tudo que é exatamente igual, Ctrl C, depois a gente arruma ali, né? Meu Deus! Eu Sou não eu. acredito que os meus olhos estão vendo isso. O quê? Eu fazer isso é a coisa mais normal do mundo. Eu não fazer que é estranho. Então a gente Nossa! pode mudar isso daqui, já facilita a vida, né? E depois a gente só coloca a característica que é dele, né? Isso daqui já está mostrando que tem alguma coisa que não está legal, né? Porque a gente está repetindo muito o processo. Já ficou bem claro que isso está estranho. Ou não ficou, né? Eu, por mim, eu achei muito estranho eu poder, né, refazer dessa forma, né? Bem Ctrl C, Ctrl V, né? Beleza, e aqui a gente vai fazer o mesmo esqueminha, né? A gente vai colocar lá um mais e já era. A gente já tem aqui, ó, cadastrando, né? Tá joia, já tá cadastrando. Vou fazer o mesmo esquema, né? Colocar aqui em cima só para a gente ver a quantidade, né, que está sendo cadastrada. Então a gente tem um /5 aqui. Sir, não daria para você colocar como esses métodos, métodos não, essas perguntas que são do veículo, não dava para colocar para você pedir uma vez só? Sem ter que copiar para pôr 2 vezes? Dá sim. Com certeza Evitar dá. fadiga, né? Para evitar a fadiga, com certeza dá. Mas primeiro eu estou fazendo o método ogro, né? Vamos fazer, depois a gente melhora. Como sempre, né? A gente faz o mais difícil, depois aprende o mais fácil. Aqui já está cadastrando os dois. Nem mil falha é ótimo, né? Só para mostrar, né? Olha lá que bonitinho, a gente tem nenhum cadastrado, tanto de carga como de passeio, né? Tá aí o esquema. No carga só falta uma característica, né, que a gente precisa colocar, que é a capacidade. A capacidade é dada em toneladas. Então a gente tem aqui. Vou dar um enter só para vocês verem que tem algumas coisas que são em comum, né? Então tudo isso daqui, né, esse trecho que está aqui é em comum entre passeio e carga, que é o que realmente compartilha entre eles. E aqui são as coisas diferentes, né? Mesma coisa aqui, capacidade, e aí a gente vai ler a capacidade. Beleza, a gente cadastra a informação da capacidade. Legal, bacana, a gente já conseguiu cadastrar, então a gente já está cadastrando, a gente já está controlando
quantos itens estão entrando dentro do nosso array. A gente não está limitando, a gente está controlando, né? Posição a posição, a gente está fazendo esse negócio daqui funcionar direitinho. Vamos ver o que mais nós temos. A gente tem as opções... Pois não. Desculpa interromper, eu acabei caindo aqui por causa da internet. A classe carga ela não possui nenhum método adicional, não, né? Para set. Tem o atributo capacidade. Ah, entendi. Olha lá, capacidade. Que o senhor criou com esse método justamente quando eu caí. Obrigado. Aí tem aqui a capacidade, set capacidade, lendo ele como inteiro, porque a capacidade é dada em toneladas, né? Um valor inteiro para representar a quantidade de toneladas que aquele veículo pode transportar. Legal, aqui a gente já fez essa jogada. Tem algumas opções, né? Vamos ver aqui algumas opções. Eu vou pular, por exemplo, o alugar e o devolver. Eu não vou fazer o alugar e o devolver agora. Eu quero fazer o listar todos os veículos primeiro. Então, vou fazer o listar todos os veículos, porque é importante a gente ver todos os veículos. Então, vamos listar todos os veículos. Vou criar mais uma opção. Esse cara aqui agora é 4, né? A gente vai ter uma opção intermediária entre eles, que é o 3, listar. Listar todos os veículos. E aí a gente tem que mudar lá no final, agora, né? O nosso controle sai com o 4. E aí a gente tem mais um case aqui, né? Então, beleza. Vamos fazer agora o nosso listar todos, né? Vamos ver aqui as formas de listar. Esse cara, obviamente, faz muito sentido do jeito que a gente vai fazer aqui, né? Mas a gente vai ver que tem outras possibilidades. Então, eu quero listar todos os veículos. Então, vamos fazer lá uma impressão. System.out.println listagem de todos os veículos. Tá lá. Listagem de todos os veículos. E a gente precisa iterar esse cara. E aí a gente tem alguns detalhes, né? Fácil de fazer, ó. Mamão com açúcar. Facinho. Melzinho na chupeta, né? Olha só que fácil. Você vai fazer um for. E aí você vai mandar imprimir dentro desse for, né? A gente vai ter aqui uma impressão do objeto, né? Que a gente quer. Então vai ficar aqui a impressão do objeto. Como que vai ser esse for daqui? Int i, começando em 0, ponto e vírgula, i menor que passeios, ponto, seu tamanho, i mais. Aí eu vou mandar imprimir aqui, passeios na posição de i. Olha lá que bonitinho. Mandei imprimir. Aí você fala assim, terminou? Não, não terminou. Você repete isso daqui e aí troca de passeios para cargas. E aí está feito. E aí ele vai fazer as impressões. Legal, fácil, tranquilo, né? Vamos ver. Então, compilou, rodou, tá lá. Obviamente eu vou cadastrar, né, para poder ter alguma coisa. Então, opção 1, vamos colocar aqui uma placa. Para variar, um Volkswagen, modelo 1,5, ano 2020, KM inicial 1000, final 1010, valor do KM 10, ar-condicionado sim, quantidade de portas 4 portas. Quero cadastrar mais um veículo, só que agora do tipo carga, então vou cadastrar lá o tipo carga, colocar lá uma placa para ele. Marca é um Volkswagen, o modelo é um 4.0, o ano é 1970, KM inicial 10.000, KM final 10.100. Valor R$1. Capacidade 15.000 toneladas. Tá aí, belezinha, a gente tem um cadastrado de cada um.
E agora, se eu quiser mandar listar, né? Então, opção 3. E olha só o que aconteceu aqui, né? Vou até dar uma ampliada aqui para a gente ver. Olha lá, listagem de todos os veículos. Ele imprimiu aqui um veículo, aí tem nu, 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 nu. Aí tem aqui um outro veículo, nu, nu, nu e nu. É isso que está acontecendo. Ele está imprimindo nu. E por que ele está imprimindo nu? Bem, simples, porque a gente mandou imprimir tudo. Ele vai imprimir todas as posições do array. Só que o array, ele começa, quando você não instancia, tá nu. Então ele vai imprimir nu. Enquanto você não for lá e falar para ele que ele é igual, new, e aí você passar o construtor, ele não vai ter um objeto instanciado, e a referência dele é nula, ou seja, sem referência. Tá lá bonitinho declarado, mas não instanciado. É um erro que a gente comumente vê, né? É o declarado, mas não instanciado. E aí? Pode-se fazer um if para verificar se a posição não é nula? Pode, mas precisa, né? A gente tem outras formas de controlar. Vamos ver aqui a forma de controlar. Eu estou fazendo aqui um laço que vai até a quantidade, até o tamanho, mas não é até o tamanho. Eu tenho que ir, na verdade, até a quantidade de veículos do tipo passeio, né? Quantidade de veículos do tipo passeio. Então, isso daqui é o que eu realmente preciso fazer. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Esse cara vai até a quantidade, mas aqui é cargas, né? Carga. Quantidade de carga. Acho que é isso. É isso mesmo. É no singular. E aí fica legal. Agora faz sentido. Agora tá tranquilo. Lembrando que eu posso utilizar o mesmo nome de variável porque eu estou declarando ele dentro do laço, né? Então, só por conta disso. Aqui vai ficar uma listagem corrida, dá um trampo do caramba testar novamente. A gente vai ter que digitar, obviamente, né? Olha lá que bonitinha a opção. Você entendeu por que eu já crio alguns objetos. Já inicializo a minha É aplicação com óbvio alguns. que eu sei o porquê. Eu sei, toda vez é isso. Ai, ai, tá, faz parte, né? Olha lá, 2 portas, agora 2. Vamos cadastrar aqui alguma coisa. Pronto, consegui fazer a listagem e funcionar agora rapidinho, né? Ó, rodando aí, ó, o que nos interessa aqui, ele listou os 2 veículos, né? Impresso em 3 linhas aí. Cada veículo ocupa 3 linhas numa impressão, né? Tá aí. Ficou bacana, né? Ele não tá nenhuma visualmente bacana, bonito, mas ele tá funcionando. E é isso daí. A gente pode colocar para fazer a contagem, colocar quantidade, né? Contar um veículo, veículos do tipo passeio, veículos do tipo carga, colocar um contadorzinho ali do lado. Para mostrar quantos, depois mostrar o total de veículos que tem cadastrados, né? Total por cada um, total pela soma dos dois, né? O total geral. Bem tranquilo de se fazer esse esquema. Acho que é importante isso daqui para a gente ver como que funciona a listagem. Isso daqui eu acho que já é algo que já dá para vocês produzirem bastante coisa, né? Então já consegue fazer bastante brincadeiras com isso. A gente pode fazer ainda alguns testes, né? A gente pode fazer aqui tem listar veículos, né? Mas poderia ser listar veículos do tipo somente passeio, somente carga ou todos, né? Fazer aí separado. A gente pode verificar aí como consultar, né, o valor de uma alocação mediante uma placa. Como que eu faço isso? Eu vou passar por todo o meu array e eu vou colocar um if, e o if tem que comparar para ver se a placa que eu digitei agora, se ela é igual a um dos itens lá do meu array. Se for, eu mostro, né? Se tiver a mesma placa, eu mostro. Então, é bem interessante. Listar veículos com ar-condicionado. Legal também.
Então, eu vou escanear todos os veículos. Eu sei que veículo de carga não tem, vou mandar listar. E ele vai ser aqui um listar veículos, né, do tipo carga. Eu vou colocar um if aqui dentro. Então, antes de imprimir, eu faço um if. E se o se ele has ar-condicionado, né? Então, se passeios de i.has ar-condicionado, eu imprimo. Se não, eu não imprimo, né? Então, bem tranquilo também de fazer. Eu gostaria de deixar para vocês tirarem dúvidas e criarem dúvidas, porque eu acho que é importante. Eu acho que faz bastante sentido as brincadeiras. Aí, próxima aula, eu termino o resto. Enquanto isso, eu gostaria de tirar dúvidas de vocês quanto a o que a gente fez, né? Tem bastante coisa ainda para a gente conversar. A gente vai voltar nesse exemplo quando a gente chegar em polimorfismo. Então, quando chegar lá em polimorfismo, vamos retornar para corrigir e melhorar. Não que isso aqui não esteja certo, está certo, mas pode ser feito de uma forma melhor, né? Então, a gente vai melhorar lá na frente, a gente vai ver através de uma nova técnica, de um novo pilar da orientação a objeto, como que a gente pode dar uma aprimorada nesse código nosso. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil, vai ficar mais interessante de fazer. É isso daí.